Bom, pessoal, como que os trabalhos, né, que são feitos em relação a impactos ambientais, como que as pessoas tentam resumir o volume de dados? Bom, gente, esse aqui eu achei um exemplo muito interessante, tem outros, tá, que eu vou passar para vocês. Mas a pessoa, ao invés de usar uma tabela, na verdade a pessoa fez a tabela e depois fez esse gráfico para resumir, né, os eventos. A pessoa colocou lá, tá? Olha, a gente tem duas atividades que causam impactos primários, impactos secundários, que as pessoas conseguiram perceber, e ainda colocaram quais são os receptores, né? Que vão receber aqueles impactos. Então, por exemplo, ocupação de terras, né, desenvolvimento habitacional. Ocupa terra e causa perda de espaço público, então afeta o ser humano diretamente, tá bom? Altera a paisagem, afeta o ser humano diretamente. Causa incômodos por causa de barulho durante as construções, afeta o ser humano, tá? Então, assim, é bem legal a pessoa ter começado com seres humanos, para já deixar claro que não é só a fauna, a flora, tá? Não, os seres humanos estão sendo afetados. Aí sim, perda de hábitat, a fauna é afetada, perda de vegetação, a flora é afetada, e aí tem uma série de consequências, tá? E é extremamente importante vocês trazerem aqui consequências, né, para água, ar e solo. Essa separação é bem interessante. Lembra que na matriz de impacto eu comentei de separar entre fatores sociais, ambientais e físico-químicos, tá? Então, assim, é possível a gente fazer isso, classificar. E fica bastante interessante, tá? Para uma pessoa que não é da área, ela bate o olho numa figura como essa, tá? Onde tem aí vários conectores, né, que a gente percebe o que está gerando o que, facilita muito para a pessoa entender. Então tem a parte escrita, extremamente importante, tem as tabelas, extremamente importante, principalmente pelo lado técnico, mas os fluxogramas eles são muito úteis porque qualquer pessoa olha e entende. Tá? Um fluxograma bem feito, qualquer pessoa olha e entende. E eu vou cobrar de vocês também fluxograma, tá? Aqui, por exemplo, um estudo numa serraria, tá? E a pessoa classificou em relação àqueles critérios, tá? Então, ao invés de escrever, a pessoa preferiu usar siglas. Pode também. Então, P é quando o impacto é positivo, N é quando o impacto é negativo, D é quando o impacto é direto, I é quando o impacto é indireto, e assim por diante, tá? Então, por exemplo, aqui, a pessoa colocou aqui que a colagem de peças, não, o lixamento de peças, ele causa um desconforto sonoro, porque é um impacto negativo, é um impacto direto, é um impacto local, é um impacto a curto prazo, é um impacto temporário e é um impacto reversível, porque a pessoa pode, tem maneiras de você não deixar aquele som chegar nas pessoas. Então, quer dizer, fez uma classificação. Pai, Wagner, por que a pessoa não classificou partículas sólidas, tá? Em relação à secagem? Então tem um processo de secagem de madeira, não tem aqui partículas sólidas. É porque o processo de secagem não envolve nada, nenhum problema em relação a partículas sólidas, tá? Então quer dizer, você não precisa classificar tudo em relação a tudo. Nesse caso é uma matriz, né? Aqui você tem o que está sendo afetado, né? E aqui você tem os impactos. Não precisa classificar tudo. Na matriz de impacto que eu mostrei para vocês na aula passada, assistam os vídeos, tá? Quem não assistiu, é a mesma coisa. Não precisa classificar tudo, mas você tem que classificar tudo o mais detalhado possível, tá bom? Então esse é um exemplo bastante interessante. É um outro exemplo, tá? A pessoa organizou a tabela de um jeito diferente, né? Ela colocou aqui os critérios de avaliação, que eles mesmos, tá? Ordem, valor, dinâmica, assim por diante. E aqui colocou os impactos ambientais, tá? Então aqui a gente tem supressão de mata ciliar, invasão de espécies exóticas e assim por diante. Então a supressão da mata ciliar, a pessoa classificou como impacto direto, negativo, de curto prazo, reversível e regional, tá? Então quer dizer, fez uma tabelinha um pouco diferente. Então assim, na tabela que vocês forem fazer, pode ser uma parecida com aquela que eu fiz, pode ser uma parecida com esses estudos. O que eu quero mostrar é que tem maneiras diferentes de você apresentar essas tabelas, tá? Bom, pessoal, aqui um outro exemplo, tá? É o mesmo estudo de córrego,
e as pessoas fizeram aquela tabelinha um pouco mais enxutinha, e eles fizeram essa tabela, esse fluxograma muito interessante, tá? Bom, o evento, a atividade aqui é a supressão da mata ciliar. Aí eles colocaram assim, que a supressão da mata ciliar causa exposição do solo, mas também causa perda de biodiversidade, tá? Quando você retira vegetais ali, você está perdendo biodiversidade local. A exposição do solo, ela pode ser mais impactada ainda por pisoteio dos animais. Então, se o solo fica exposto, não tem vegetação, o animal pode caminhar lá e pisotear aquele solo, tá? Pode ter deposição de resíduos sólidos, então o solo está exposto, a pessoa vai lá e joga lixo ali. Tá? E pode ter, quando tiver uma chuva, escoamento superficial, carregando partículas de solo e lixo, né, para outros ambientes. A perda de biodiversidade. Bom, se você tira árvores, você altera o microclima da região. Tá? E se você retirar árvores nativas, pode acontecer de espécies invasoras atacarem aquele ambiente. Tá? Atacarem, né, ocuparem aquele ambiente. Então, notem que a pessoa está esmiuçando aqui, tentando detalhar bem. Tá? O pisoteio de animais. O animal pisoteia o solo que está exposto, o solo vai ser compactado. Os resíduos, eles podem ser arrastados para o córrego, tá? Arrastados por água da chuva, principalmente, ou pelo vento. E esse escoamento superficial também pode ocasionar, num tempo maior, né, em erosão do solo. Então percebam que a exposição do solo, né, está acarretando outros impactos aqui, tá? Impactos indiretos, ok? A compactação do solo vai acarretar, no final das contas, em perda de nutrientes. Vai, mas como assim perda de nutriente? O animal está pisando no solo, ele não está levando aquele solo embora. É porque o solo compactado, muito compactado, ele dificilmente vai ser absorvido por plantas, tá? Então, na verdade, você está perdendo. Não tem como a planta absorver nutrientes de um solo muito compactado, tá? O arrasto de resíduos para o solo, a erosão do solo, tá? Junto com o escoamento superficial, poderia ter até uma seta aqui de escoamento superficial para assoreamento. Tudo isso acarreta no assoreamento do córrego, tá? Então notem que saiu de um problema que parecia uma coisa que você bate o olho e resolve, e agora você percebeu que tem várias coisas para você prestar atenção, tá? Por exemplo, na alteração de microclima. Mas o que mais altera? Mais altera não aumenta a temperatura, tá? Quando espécies invasoras chegam na área, isso afeta toda a regeneração natural ali, então vai ser uma área que dificilmente vai se recuperar e vai voltar a ser próximo do que era antes, tá? Porque vai dominar espécies invasoras. O aumento de temperatura causa desconforto ambiental para pessoas que forem trabalhar naquele ambiente. Então, assim, percebam que uma coisa simples, aparentemente simples para qualquer pessoa leiga no assunto, tá? A pessoa fala assim, suprimiu a mata ciliar, mas aqui a gente vai plantar aqui alguma coisa por cima, vai produzir aqui alguma coisa, ano que vem eu já estou ganhando dinheiro com isso. Tá, mas durante esse processo tem exposição do solo, você vai deixar partículas do solo serem perdidas assim? Né? No futuro você vai ter que comprar fertilizante ou ter que revolver o solo de uma outra região para trazer ali, para você fazer o seu plantio, tá? Quando eu fiz a supressão daquele ambiente, eu suprimi uma área maior do que eu deveria, peguei a mata ciliar, a área de APP, então aqui isso já está ocasionando uma série de outros eventos, tá? É necessário que você detalhe isso. E fazendo um fluxograma desse, gente, no mínimo a pessoa vai bater o olho e vai falar assim, não, esse técnico que fez isso daqui entende do assunto. Ele conseguiu resumir uma coisa que parecia fácil, destrinchou em vários eventos e agora eu, que sou leigo, consigo entender. Então, o trabalho de vocês tem que ter um fluxograma. Então, tem que ter uma tabela, tem que ter uma matriz de impacto, olha a aula passada, e tem que ter um fluxograma, tá bom? É necessário e eu vou cobrar isso de vocês. E aqui esse trabalho, aqui esse estudo de córrego, também fez uma matriz de impacto, tá? Aqui eles resumiram, ao invés de trabalhar com tudo aquilo que estava no fluxograma, eles pegaram e falaram o seguinte, olha, a gente vai trabalhar só com aquilo que a gente percebeu que é mais importante neste momento, tá? Então eles trabalharam com a supressão da mata ciliar e os impactos indiretos, tá? Invasão de espécies exóticas, assoreamento, deposição de resíduos sólidos, tá? E deram aí notas de magnitude e notas de importância para esses impactos, tá bom? Então aqui os impactos tiveram uma magnitude alta, tá? Percebam, pessoal, que
Não adianta, tá? Quando você vai fazer um trabalho técnico, quando você está numa empresa, você tem, às vezes você tem pouco tempo, tá? Numa consultoria, mas às vezes você está fazendo um trabalho, você está dentro de uma empresa, então você pode fazer um detalhamento cada vez maior sobre aquele assunto, tá? É importante isso. Então, tabela, fluxograma e matriz de impacto, semelhante a essa, tá? Tem que ter no trabalho de vocês, tá? Vai ter uma nota bem razoável para cada um desses itens, tá bom? Pessoal, os indicadores ambientais, essa parte de indicador aqui, eu não vou detalhar muito ela não. Por que eu não vou detalhar muito ela? Porque provavelmente vocês já tiveram isso em outras disciplinas, tá? Então tem indicadores de qualidade ambiental, que são parâmetros que servem para medir condições de um determinado sistema ambiental. Então, por exemplo, vocês têm aí parâmetros em relação à água, né? Turbidez da água, oleosidade da água, transparência da água, tudo isso são parâmetros de qualidade ambiental, da água, no caso. Né? Indicador ecológico tem riqueza de espécies, diversidade de espécies, equitabilidade, coisas lá da ecologia, né? E vários outros indicadores ecológicos. Vocês estão um pouquinho, você vai ver que tem vários. Tá? Tem indicador de impacto, então assim, para aquele impacto que você está vendo, você vai ter que verificar uma forma de mensurar aquele impacto, tá? Então, como que você vai mensurar? Você vai mensurar o volume, você vai mensurar pesando, né? Você vai mensurar através de alguma metodologia que você leu, estudou, você vai fazer uma classificação ou categorização desse impacto. Vocês vão perceber a necessidade de fazer isso. Então, não basta falar que tem lixo aqui. Não, tem lixo do quê? Quais lixos? Qual é a quantidade? Tá? Vago, mas eu não vou sair pesando não. Tudo bem, mas você consegue perceber mais ou menos o volume, né? O volume de lixo que tem ali. Então você tem que fazer uma mensuração em relação a isso, tá? Existem indicadores de pressão ambiental, tá? Um pouco mais complicados, um pouco mais complexos, mas eles mensuram pressão antrópica em relação ao meio ambiente. É um pouco mais complexo, né? Qual que é a pressão do gado em relação à compactação do solo? É necessário você fazer um estudo mais detalhado em relação a isso, tá? E indicador de resposta ambiental, pessoal, é particularmente interessante porque você vai perceber o que a sociedade vai ter de retorno em relação àquele empreendimento, tanto retorno negativo quanto positivo, tá? Uma represa, por exemplo, reduz a área que você podia usar para agricultura, mas fornece energia para as pessoas, tá? E facilita a captação de água. Então, esses indicadores ambientais, eu vou cobrar menos para vocês, tá? Mas eu vou cobrar que vocês mensurem os impactos, tá? Façam alguma mensuração dos impactos e traduzam eles em magnitude e importância, tá bom? E aqui os indicadores ambientais, eu coloquei 3 aqui, né, falando de uma maneira mais ampla. No final das contas, eu já falei deles quando eu falei de matriz de impacto, tá? Então tem indicadores que afetam o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. E eu coloquei alguns exemplos, tá? No meio físico, concentração de metal pesado, pH do solo, pH da água, índice de coliforme fecal, índice de material particulado, tá? No meio biótico, número de indivíduos das espécies, valor econômico das espécies, presença ou ausência de animais. Em relação ao meio antrópico, índice de mortalidade, quantas pessoas devem morrer, quantas pessoas vão ter mais doenças por causa daquele impacto, tá? Quantas pessoas podem perder suas casas se aquela mineradora estourar aquela barragem. Então, assim, percebam que essa classificação dos indicadores ambientais, aí você tem que estudar sobre aquele impacto, tá? Não adianta eu falar assim, mensura de tal forma. Não. Você tem que estudar um pouco sobre aquele impacto e propor uma mensuração, tá bom? Isso eu vou cobrar no projeto de vocês, ok? Pessoal, para a gente finalizar essa aula, notem a necessidade de mensurações, tá? Então você vai ter que pesquisar sobre aquele impacto e perceber se você consegue medir massa, se outras pessoas em outros estudos conseguiram medir massa, se consegue quantificar o volume, se conseguem contar a quantidade do impacto. Wagner, eu achei muito difícil mensurar aí o volume de metais aqui.
Mas eu vou contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 15 latinhas aqui num espaço de 15 metros quadrados. Ok, você fez uma mensuração ali, tá? Uma quantificação da densidade por área, excelente, tá? Então, mensurar a área daquele impacto ou a densidade daquele impacto. Percebeu que tem algo, Wagner? Eu percebi que para mensurar eu preciso de um aparelho, tá? Ok, vai atrás, qual aparelho, qual que é o nome do aparelho, quanto que ele custa. Isso é importante para você se acostumar a fazer, tá? Wagner, a minha área é muito grande, 2 hectares lá. Sei lá, vou trabalhar com aterro, tem 2 hectares o aterro. Tudo bem, você não vai contar quantas latinhas tem em 2 hectares. Mas se o aterro tem 2 hectares, por que você não faz alguns quadrados de 1 por 1, tá? E faz 10 parcelinhas de 1 por 1 e conta quantas latinhas tem? Opa! Você fez uma amostragem, lembra da estatística? Então, quer dizer, você não precisa amostrar tudo, você pode fazer amostragens de algumas parcelas, de algumas quantidades, tá? Inventário florestal, vocês viram isso, tá? A gente tem número de parcelas, precisa mostrar todas as árvores que tem ali, tá bom? Então, assim, a mesma coisa aqui, tá? Então, proponham amostragens, tá? Se não consegue amostrar tudo, propõe a amostragem de uma determinada área daquele empreendimento. Então, não precisa contar todo o lixo que tem ali. Viu que tem lixo? Vai lá, faz um quadradinho de 1 por 1 e conta quanto lixo tem ali. Tenta estimar a quantidade, né? Pesar aquela quantidade de lixo e depois extrapola para o ambiente todo, tá bom? Então a aula para aqui, mas ainda tem um exercício que eu vou explicar para vocês, tá bom? 2 exercícios, tá? E você vai perceber estudando que tem método para quase tudo.